obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas hoje. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na nossa igreja, em nossas famílias. Pai, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nós somos gratos a Ti por inspiração divina para falar esta noite, por ouvidos e corações ungidos para acatar a Tua palavra. Nós vamos praticar a Tua palavra. Eu oro para que Teu Espírito possa fazer com que cada palavra que sai da minha boca seja gravada nos corações aqui esta noite. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a Tua palavra não voltará vazia, ela cumprirá aquilo para o qual ela foi designada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos dependentes totalmente do Senhor. Isso é bom, Pai. Não há recurso nessa terra que possa nos livrar da ira vindoura. Só o Senhor, Pai. Só o Senhor tem poder de livrar o Teu povo. O Senhor tem feito isso, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos prontos para o Senhor essa noite, para a operação do Teu Espírito, para que o Senhor possa fazer aquilo que está no Teu coração essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que está no Teu coração sendo cumprido esta noite. Obrigado, Pai, por cura se manifestando, por revelações da palavra. Obrigado, Pai, por mentes e corações renovados, avivados com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por direções específicas esta noite. No nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome. Amém, irmãos? Quantos estão felizes essa noite? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí, pode sentar. Aleluia. Declara a bênção sobre a vida dele. Você é abençoado para abençoar. Aleluia. Eu tenho uma palavra no meu coração para compartilhar essa noite e eu quero falar. Eu falei um tempo atrás, eu preguei 2 vezes, aqui uma vez, em Mesquita outra, falando no tema veja-se como Deus se vê, como Deus te vê, para que a gente pudesse nos ver como Deus nos vê. Eu quero falar hoje, veja as coisas como Deus vê. Olhe com o olhar de Deus. Salmo 32:8, se eu não me engano, diz: eu te guiar-te-ei com os meus olhos. Acho que é 32:8, deixa eu confirmar aqui. A Bíblia literal diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Quando você conversa com alguém, eu tenho dificuldade de confiar em pessoas que, quando conversam com a gente frente a frente, que não olham nos olhos. Eu gosto de olhar no olho da pessoa. Eu gosto de conversar assim, olhando no olho. Tem gente que conversa, mas conversa olhando para tudo quanto é lado, menos para os seus olhos. Você não consegue desvendar o que está pensando aquele coração, o que passa naquele coração. Então eu gosto de conversar olhando nos olhos das pessoas, para saber o que ela está entendendo a meu respeito, e quero que ela olhe para mim também. Então Deus está falando aqui, ensinar-te-ei, e Ele fala, guiar-te-ei com os meus olhos. Para você ser guiado pelos olhos, você tem que estar perto, tem que estar próximo ao Senhor. E o maravilhoso de tudo isso é entender que Ele nos fez assentar à destra da majestade. Vamos lá para Efésios, vamos começar por aqui. Efésios capítulo 1. Olha o que diz a Bíblia, falando de proximidade, de estar próximo. Partiu dele a ideia de nos chamar para perto, não é verdade? A ideia foi de Deus. Ele enviou Jesus para te aproximar dele, para você estar próximo da santidade dele, do poder dele, disponível para você. Então a palavra diz aqui em Efésios capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: iluminando os olhos do vosso coração. Olha só, olhos do coração sendo iluminados. Não é à toa que Provérbios 4:23, se não me engano, diz: tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então está falando aqui, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar. Essa palavra sentar no original fala fazer residência fixa, à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, no versículo
5 do capítulo 2, ele continua contando essa história, como aconteceu isso. Ele diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, nos revivificou espiritualmente juntamente com Ele, em semelhança a Ele. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então ele primeiro faz com que Jesus esteja sentado, mas juntamente com Ele, Ele nos assenta à destra da majestade. Eu lembro de uma mensagem pregada pelo pastor José Roberto lá em Mesquita, que ele dizia que numa luta a posição é tudo. Ele falava justamente desse texto: está sentado muito acima de todo nome que se possa referir. Qual nome você tem pensado aí? Falta, dificuldade, doença, dor, problema na família, no casamento? Qual é o nome que você tem? A palavra diz que você está acima, assentado com Ele, muito acima. É a palavra aqui no original, no capítulo 1. Muito acima. Você está em residência fixa, muito acima, sentado, muito acima de todo o problema que você possa pensar ou imaginar. Aleluia! Então, essa posição de proximidade, em primeiro lugar, nos faz agora ser guiado pelos olhos dele. Se eu entendo que eu sou guiado pelos olhos dele, então eu entendo que agora eu tenho a capacidade de ver as coisas como ele vê. Aleluia! Rodrigo falou aqui na quinta-feira que ele pregou que Deus olha para a falta e não vê a falta, ele vê a provisão. Deus olha para Jesus, olha para a doença e vê na expectativa dele, na perspectiva de céu que ele vive, e nós vivemos com ele, e ele visualiza a falta e não vê falta. Aleluia! 2 amém, vai melhorar um pouquinho. Mas ele diz que Rodrigo disse que ele olhava para a doença e via saúde. Se na posição que ele se encontra, nós estamos juntos com eles, e se ele olha para a falta e vê provisão, por que eu tenho que ver falta? Eu vou repetir, para que ver se aumenta um pouco mais a expectativa na palavra. Se nós estamos assentados na mesma posição dele, aleluia! Eu lembro da primeira vez que eu fui no Pão de Açúcar. Quem já foi no Pão de Açúcar? Aqui no Rio de Janeiro. A vista de lá é algo maravilhoso. Você consegue ver os bairros praticamente de todo o Rio de Janeiro, de toda a cidade. É difícil de definir aonde, você fica imaginando, ali é não sei o que, ali. Você lembra do Maracanã, que de repente dá para ver o Cristo, não sei o que e tal. Você consegue ver algumas coisas dali, você consegue definir. Mas a sua visão é maravilhosa. Existem alguns lugares no mundo que você vai tão alto que a sua visão é perfeita. Agora imagine assentado à destra da majestade. Eu olho para a dificuldade, eu não vejo a dificuldade. Eu vejo aquilo que Deus vê. Eu preciso entender que eu fui transformado numa nova criatura, e essa nova criatura tem os olhos espirituais iluminados. Nós lemos aqui no versículo 18 do capítulo 1, iluminando os olhos do vosso coração. Para que ele vai iluminar os olhos do nosso coração? Para a gente continuar vendo trevas? Para a gente continuar vendo problema? Não, para que nós possamos ter luz sobre os problemas. Aleluia! Lá no Gênesis, no capítulo 1, a palavra diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. O que Deus disse? Por que Deus disse haja luz olhando para as trevas? Por que a visão dele era uma e a palavra dele foi outra? Porque ele via a luz saindo das trevas. Aleluia! Ele olhava para a negritude das trevas, aquela escuridão, mas ele não via, ele via a luz. A visão dele não era da realidade visível daquele momento, humanamente falando. Apesar de, eu estou querendo humanizar Deus aqui nesse contexto que eu quero dizer. Mas quando ele olha para aquilo ali, ele não vê o que ele está vendo aos seus olhos, as trevas, como foi dito na palavra, como o Espírito revelou ao homem que escreveu esse texto. Trevas sobre a face, ele disse: haja luz. Quando nós olhamos para as dificuldades da nossa vida, a gente não tem que ver as dificuldades como elas são. Eu lembro de um texto, na verdade de uma frase antiga que dizia: não diga para os seus problemas, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os problemas o tamanho do seu Deus. Isso é antigo, as pessoas falavam isso. Existe uma mulher de Deus que, uma frase que eu ouvi há alguns anos ela disse, se eu não me engano, Valnice Milhomens disse isso. Ela disse: não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Eu vou repetir: não verbalize, não fale aquilo que você não quer ver manifesto na sua vida. Nós sabemos que as condições políticas do nosso país e do mundo inteiro hoje
são as mais tenebrosas que existem. As notícias são cada vez piores. Quanto mais você assiste os telejornais, só tem problema, só tem dificuldade. No Rio de Janeiro, então, é só matança, roubo, assassinato o tempo todo. E você está andando na rua e você precisa desenvolver a habilidade de andar nesse Rio de Janeiro, principalmente nós que moramos no Rio de Janeiro, sem medo, porque o medo é um espírito. Eu declaro que você vai sair da sua casa para trabalhar todos os dias e nenhum mal vai enxergar você. Porque a palavra diz que ele pega os pintinhos, assim como a galinha pega os pintinhos e coloca debaixo das suas asas. A palavra diz que ele coloca a gente debaixo das suas asas. E a palavra fala que ali tem segurança. Oh, aleluia. Quando você entra num ambiente como esse, climatizado, preparado para um culto, você está sendo protegido pela construção que você entrou aqui. Imagine você tendo o cuidado de estar recebendo hoje um ar-condicionado, você ter acesso a coisas que não tinha no início da igreja. Esse é o cuidado de Deus por nós, por cada detalhe que foi implantado aqui. Na nossa vida, da mesma forma, nós estamos guardados com Ele, e nessa condição de guardados com Ele, por Ele, a nossa vida tem a capacidade, nós temos a capacidade de, com os olhos agora iluminados do coração, enxergar no lugar da falta a prosperidade, no lugar da doença a saúde, no lugar do problema conjugal um casamento sólido, aleluia, no lugar do filho problemático um filho saudável, um filho livre das drogas, livre do homossexualismo, seja o que for. Aqui nós não temos esse problema, porque todos aqui são sarados pelas chagas do Cordeiro. Então receba como vacina para você. Os seus filhos não serão problemas para você. Os filhos são bênção. Não veja os filhos como problema, ainda que as circunstâncias tentem mostrar isso, que a juventude é problemática. Não diga, jovem é assim mesmo, adolescente é um problema, aborrecente é um problema. Tem pais que falam dessa forma: meu filho chegou na fase do aborrecente, tudo que faz me aborrece. Não vai ser diferente da sua casa. Não verbalize o que você não quer ver materializado na sua vida. Aquilo que você não quer ver manifesto, pare de falar. Comece a abençoar seu filho. Pastor, mas o senhor não sabe como é o meu filho. Eu não quero saber como ele é, eu quero saber como Deus vê ele. Eu quero te instruir a olhar para ele como Deus o vê. Uma bênção para a sua vida, uma bênção para a sua igreja, uma bênção para a sua família. Então abençoe a vida dele. Mas ele é terrível. Não, não é terrível. Aleluia. Ele não é terrível, ele é uma bênção para você. Então, quando você entende que agora nessa sua posição você tem a habilidade e a capacidade de, com os olhos da fé, os olhos iluminados do seu coração, permeado pela fé na palavra de Deus, você agora vai começar a dizer coisas que vão mudar as circunstâncias. Você precisa entender que cabe a você tomar posse delas falando. Você imagine o que foi para Abraão. Pare para pensar. Abraão, um cara sem filhos, velho, tinha o nome de Abrão, que é pai, a tradução do nome dele, pai elevado, né? As pessoas sabiam que a sua esposa era bem velha e era estéril também. De repente Deus fala para ele: não é mais teu nome Abrão, agora é Abraão. Peraí, pai de multidões, não é isso? De pai elevado para pai de multidões. Aí agora ele tem que assumir esse nome. Você imagine Abraão chegando aqui na igreja e falando assim: aí, meu nome agora é Abraão. Rapaz, que responsabilidade. O que vocês vão dizer para ele? Você imagine, vamos olhar aqui. O cara é estéril, o cara não tem filho, como é que ele é pai de multidão? Esse cara é maluco. Ele teve que assumir uma identidade que foi dada a ele, que humanamente falando e para as pessoas que conviviam com ele, seria impossível compreender aquilo. O cara não tem filho, cara. Como é que ele é pai de multidão? Ele não tem filho. E agora? Como é que ele muda o nome assim? Esse cara está louco, está vendo Deus aonde não existe. Como é que Deus fala de um pai, um cara que não é pai, não é nem de um filho de pai de multidões? Aí Deus começa a mudar ele, olha para a areia, olha para as estrelas, começa a mudar o pensamento dele, porque ele deve ter ouvido muita conversa. Eu cortei o cabelo num lugar esses dias que me deixaram igual um maluquinho, cabelo baixinho. Todo mundo falou, me riu da minha cara. Você imagina se eu chegasse aqui dizendo que meu nome de Abrão mudou para Abraão. Como é que seria a pilha? Você imagina naquela condição de Abraão. Só o cabelo que cortaram, começaram a falar: tem alguma coisa diferente nele. Falaram: tem igual um maluquinho. O cara passou a máquina no meu cabelo. Quando eu vi, já tinha passado a primeira, já era, deixei passar. Agora tu imagina Abraão, como é que seria a pilha? Eu sei que tem uns mestres aqui que seriam especialistas em inventar um monte de apelido.
Não é não, meu irmão? Nem citei o nome para não caguetar. Mas é a verdade. Agora ele assume essa identidade e começa a desenvolver. Eu vou olhar para as estrelas, vai ser assim, assim será. Eu vou olhar para a areia do mar, assim será. Mas está todo mundo dizendo que não é assim. Mas assim Deus disse, vai ser assim, vai ser assim. Vai ser assim, vai ser assim. Aleluia. Ele começa a andar e olhando para a areia, rapaz, olha, vai ser assim. Vai ser assim. A areia começa a entrar nos pés dele, vai ser assim. Aí chega a noite, ele senta e olha para cima, vai ser assim. Assim será, assim será, assim será, assim será. Isso começa a mudar ele por dentro. A partir daí ele já se vê pai de multidões. E agora? Deus olha para Davi, um jovem que está lá atrás das malhadas do seu pai. Deus já tinha levantado um rei em Israel, e depois Deus fala para Samuel, se eu não me engano, 1 ou 2 Samuel 16, isso acontece. 1 Samuel capítulo 16. Ele diz assim, olha o meu corretor ortográfico ali. Eu falo, ele fala, é 1, é 2, é assim. Mas é assim, irmão. Aí Deus fala para Samuel, vai lá, unge aquele camarada, porque eu me provi de um rei. Mas Davi, nem o óleo na cabeça ele tinha recebido ainda, Deus já via ele como rei. Aí você imagina, poxa, mas Deus sabe da minha situação, Deus já te vê próspero, Deus já te vê saudável, Deus já te vê sarado, Deus já te vê abençoado, Deus já te vê mudando situações. Por causa dessa sua nova natureza, quando você entra num ambiente do seu trabalho, ou onde você entra, qualquer lugar durante o dia que você passa, você começa a ver a atmosfera do ambiente mudar, por sua presença, por sua causa. Porque quando a arca da aliança era conduzida no meio do povo de Israel, na batalha o povo vencia. Quando o povo estava batalhando e não tinha arca junto, mandavam buscar a arca, quando a arca vinha, a vitória chegava. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Hoje nós somos a arca, nós carregamos a presença de Deus. Então quando você entra num ambiente qualquer, inclusive na sua casa, no seu negócio, no seu trabalho, aquele ambiente precisa mudar. Oh, aleluia. Você precisa entender que você tem essa habilidade em você. Às vezes não muda porque nós, ao invés de procurar trazer mudança, a gente quer descobrir o que está acontecendo. Não, quem foi a causa do problema, quem falou mal, quem fez fofoca, quem brigou. A gente tem essa mania de fazer isso. Não, é só eu, tá, gente? Vocês não fazem isso, não. Só comigo, deixa que eu me arrebento sozinho aqui, eu mesmo. Vocês não, vocês são diferentes de mim. Mas se nós tomarmos o entendimento de que nós temos a capacidade de mudar as circunstâncias do ambiente que a gente chega, só por causa da presença que a gente carrega. Se a gente chega no meio de uma família com uma briga, vai visitar alguém e está brigando, quando você chegar a briga tem que parar na hora. Porque chegou aquilo que está rompendo aquela briga. Talvez aquelas pessoas que estão lá brigando ou discutindo tenham até a presença que você tem, mas elas não têm a consciência de que você tem. Elas precisam aprender essa condição de quem você é em Cristo. E quando você entende quem você é, a sua posição muda. Você agora não olha para as coisas como qualquer um. Gente, isso parece utopia, mas é real. Nós precisamos aprender a ver as coisas como Deus vê. Deus vê você sarado, curado, liberto, abençoado, próspero, salvo, livre do mal, seguro nas mãos deles o tempo inteiro. Nas mãos dele o tempo inteiro. Então, se ele nos vê dessa forma, eu preciso me ver. Então, eu não saio de manhã para trabalhar com medo do Rio de Janeiro. Eu não ando nas ruas do Rio de carro pensando, essa rua aqui tem assalto ou deixa de ter assalto. Porque não tem lugar no Rio que não aconteça assalto. Mas não vai acontecer na nossa vida, porque nós temos a presença. Se o diabo tentar, você vai dizer, larga a mão, Satanás, aqui não. Bata em retirada em nome de Jesus. Sabe o que é? Eu lembro muito bem, em 1990 ou 91, eu fazia um seminário batista aqui no Rio de Janeiro, de teologia. E eu, saindo do seminário por volta de 10h30 da noite, eu não me lembro muito bem, eu estava sem carro naquela ocasião, e foi antes do Rodrigo nascer isso, 1990, isso mesmo. E entramos no ônibus, eu e mais um casal que acompanhava a gente para o seminário, e aconteceu um assalto naquele ônibus. E nós falávamos da aula, era do Novo Testamento na época, nós discutíamos algumas coisas sobre a palavra, e nós três estávamos ali intertidos, o camarada roubou o ônibus inteiro, e nós nem vimos ele, e ele também não nos viu. E nós estávamos ali, de repente nós paramos de falar, e estava um burburinho dentro do ônibus. Aí eu perguntei, o cobrador na época ficava na parte de trás, e eu perguntei, o que aconteceu? Vocês estão malucos?
Vocês não viram, não? Não vimos nada. O cara roubou todo mundo aqui. Vocês têm alguma coisa a ver com bandido? Eu falei, não, tem a ver com o Senhor. Com bandido, não. Nós nem vimos. Eles entraram, roubaram, desceram e não viram a gente. Nós estávamos escondidos. Isso aconteceu com Jesus, se eu não me engano, em João 8:58, se eu não me engano. Acho que é 58. A multidão o oprimia, o apertava. A Bíblia diz que ele ocultou-se e saiu e ninguém viu ele sair. No meio da multidão, como é que você passa sem ninguém te ver? Ninguém enxergou ele. O mestre passou no meio da multidão que queria feri-lo, mas ainda não era a hora dele pagar o preço que ele sabia que ele precisava pagar. Ninguém o tocou. Você vai estar em lugares que muitas vezes o inimigo pode tentar fazer o mal para aquele lugar, e você não vai sofrer dano algum. Eu não sei se é cristã, mas essa semana aconteceu um acidente no centro da cidade com um VLT e um ônibus que passava na rua Marechal Floriano. Quem viu isso na televisão? Eu ouvi um testemunho de uma jovem, eu não sei se ela é cristã, mas deve ser, que ela deu graças a Deus pelo livramento. Ela disse que ela estava no lugar onde bateu o VLT e ela não se machucou. Só ficou assustada, muito nervosa. Ela deu entrevista, eu vi isso pela manhã bem cedo. Ela dando entrevista e dizendo que foi um livramento de Deus na vida dela. Deve ser cristã, se não fosse, converteu naquele dia. Porque o carro bateu, o VLT bateu onde ela estava e um monte de gente se machucou, menos ela. É isso que Deus faz. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Agora eu tenho que ter o entendimento desses olhos iluminados para enxergar isso. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e esconde-se. O simples passa e sofre a pena. Você vai estar em determinados lugares e você vai ver o que ninguém está vendo. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você vai ouvir direções e vai sair de um ambiente e de repente aquele ambiente vai ter algum dano. Você vai ser guiado para sair daquele lugar. Você vai estar passando por uma rua de carro que você passa costumeiramente e de repente você tem uma direção de mudar a direção. E você sai, poxa, mas eu vou dar mais volta, mas eu vou por aqui, eu vou seguir. E quando você depois fica sabendo que naquela rua aconteceu um tiroteio, alguma coisa aconteceu e você foi livre daquele mal. Então você precisa entender essa visão, precisa entender o que você tem por dentro de você. Gente, a gente é muito mais forte por dentro do que por fora, isso é sério. Isso não é só uma frase dita no rema, não. A gente é muito maior por dentro do que por fora. Porque o que está em contato com o Espírito Santo não é o meu corpo, é o meu espírito. Então eu tenho muito mais informação, muito mais conhecimento no meu espírito do que na minha mente. Se eu entendo essa união, essa sintonia do Espírito Santo com o meu espírito, eu vou começar a prestar mais atenção por dentro para ter as direções certas, para fazer aquilo que tem que ser feito, para andar da forma que eu tenho que andar, para praticar a palavra da forma que tem que ser praticada. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Não é o que eu entendo, é o que a palavra diz. É assim que funciona. Está cheio de gente entendendo tudo da palavra aí e não está entendendo é nada. Dizendo um monte de besteira, enquanto a palavra fala outra coisa, as pessoas estão dizendo isso. Está pensando o quê? Doença é para dar na gente mesmo? Não é para dar na gente, porque a nossa Jesus levou 2000 anos atrás. Agora, circunstâncias podem vir, o mal pode vir contra nós, porque o Deuteronômio diz isso. O inimigo vai vir contra você por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá de você. Agora, pode vir, sintoma pode vir, problema pode vir o que vier. A gente canta isso aí, né? Não é assim que funciona? Pode vir o que vier. Agora que não seja só da boca para fora, pode vir o que vier, a gente está firme, meu irmão. A gente está firme, como o pastor Márcio sempre já disse aqui, testemunhando, que ele entrou curado naquele hospital e saiu de lá curado. Aí quem ouve isso vai falar assim, isso é loucura, o cara quase morreu. Não, mas ele disse que entrou curado porque ele estava crendo nisso, entrou curado e saiu curado. Você pode estar no meio do problema, você já tem a solução dentro do problema. Quando o problema chegar, vai te encontrar crendo na solução. Porque você está com os olhos iluminados para enxergar a verdade da coisa. Eu já ouvi alguém dizendo que o diabo é um gatinho com o microfone na mão, fazendo barulho só. Ele não é um leão. Como um leão. Agora nós temos o leão da tribo de Judá dentro de nós, através do Espírito Santo. E esse leão vai fazer você rugir, abrir a sua boca e de rugir mesmo. Declarar a verdade. A palavra diz assim, ponto final. Mas eu não estou vivendo, não importa, você vai viver. Não é o agora que dita o seu futuro, não, meu irmão, com relação às circunstâncias. É o agora com relação à sua confissão, mas não às circunstâncias. O que você está vivendo agora não revela quem você é. O que revela quem você é a posição que você está nesse momento.
É a posição que você se encontra nesse momento. Como é que você está? Sentado com Ele, muito acima, olhando lá de cima. Você imagina, do alto do Pão de Açúcar, um traficante com um fuzil dentro da comunidade não vai te fazer dano nenhum. A mesma proteção que você tem no alto do monte, você tem no baixo. O Deus que te leva para o alto, te conduz também no vale. É o Deus que vai te levantar, que vai te aproximar dele, que vai te guiar com os seus olhos, como diz o Salmo 32. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olhando nos olhos dele, você vai se ver. Os olhos de Deus são a palavra de Deus. Ele se revela através da palavra. A palavra revela ele. Eu te guiarei com os meus olhos. Olhe para a palavra, veja a solução do seu problema, veja a realidade da sua vida, veja sendo mudado o seu diagnóstico, as suas circunstâncias, a sua conta bancária, as suas dívidas. Aleluia. Veja-se como Deus se vê, mas também veja as coisas como Deus vê. Porque da forma que Ele te vê abençoado, você precisa ver as coisas sendo bênção para você. Sabe, tudo que vem para você não é que todas as coisas contribuem, como já foi ensinado aqui, para o bem daqueles que amam, e todo o mal que vem é transformado para o bem. Não é isso não, porque circunstâncias vêm, é porque as circunstâncias vêm e te encontram na sua posição. Sabe, eu lembro muito bem de uma propaganda dos mais antigos aqui, vou lembrar, só eu e o pastor Luciano vai lembrar dessa. Era uma musiquinha que cantava assim. Era uma musiquinha que cantava assim: não adianta bater. Quem lembra disso? Que eu não deixo. Você, a irmã Eliane também se caguetou agora. Quem lembra? Só a irmã Eliane, o pastor Luciano. André também lembra. Denise lembra. O nosso irmão ali também levantou a mão. Aí bem, pode levantar a mão, Eduardo. Tem um monte que lembra. Aí por quê? Eu não vou falar o nome da casa porque essa casa existe até hoje, né? Mas ele diz assim: por quê? Primeiro assim, né? Quem é? É o frio. Era assim ou não era? Não adianta bater que eu não deixo você entrar. Porque naquelas casas é tão bom para você comprar. E vendia cobertores na época, né? Chamados cobertores Paraíba. Quem lembra disso? Eram os cobertores grossos, né? Que protegia do frio. As circunstâncias podem bater, você vai cantar essa musiquinha: não adianta bater que eu não deixo você entrar. Não adianta, irmãos. Não vai entrar, porque a palavra chegou. O seu cobertor chegou. A sua proteção chegou. Não adianta bater. Essa semana eu levei o carro para lavar e eu estava assim do outro lado da rua, os caras lavando o carro, e eu estava parado lá. E eu vi um pai, era por volta da hora do almoço, né? E vi o pai conduzindo uma filha, tentando ensinar ela a andar de bicicleta, né? E a garota olhava o tempo todo para o chão. E ele falava: levanta a cabeça, olha para frente. Ela olhava para o chão e caindo, ele levantando. E passou por mim, eu fiquei lembrando de quando eu aprendi a andar de bicicleta. A pessoa que me ensinou disse isso: não fica olhando para a roda, olha para frente. Esquece a roda. Foco. Aí eu lembrei de um vídeo que eu vi ontem, de duas aves. Se eu não me engano, uma era uma águia. Que a pessoa mexia o corpo da águia e da coruja, eu não sei qual era, eram duas aves. E a cabeça do bicho ficava paradinha assim. O corpo mexia para tudo quanto é lado. E a cabeça fixada num ponto, olhando num ponto. Eu comecei a lembrar disso. Porque quando a águia, ou o animal que caça, uma ave de rapina, ela vê a sua presa, nada atrapalha ela. Eu lembrei também que eu falei sobre isso aqui uma vez, de um filme chamado O Atirador. Que quando o atirador estava ensinando o agente do FBI a atirar à distância, com arma longa, de longa distância, ele colocou o cara sentado mirando numa melancia ou uma abóbora, não sei, um monte bem longe um do outro. E ele preparou algumas bombas no caminho, né? E o cara está lá mirando aquela arma para atingir naquilo ali, e de repente ele vai, bum, estoura uma bomba, aquilo rouba a atenção do cara e o cara dispara errado naquela hora. E ele fala para ele: pode estar tudo acontecendo ao redor. Isso com as minhas palavras, foi lá diferente que ele falou. Mas é mais ou menos assim: pode estar o pau quebrando. Foco. Deixe explodir. Foco na sua direção. Foco no seu alvo. Pode estar acontecendo de tudo na tua vida. Foco na palavra. Não tire os olhos da palavra. Não tire os olhos da palavra. Olhe para a palavra. Pode estar acontecendo tudo errado. Pode estar tudo de cabeça para baixo, como as pessoas dizem aí. Não, na sua vida você tem um foco na palavra. Porque quando você tira o foco da palavra, você se distrai. A distração te rouba da palavra.
e te rouba da sua posição. Então nada vai tirar você dali. Lembra da ave que o cara fazia assim? Você vai achar esse vídeo na internet. O cara fazia assim com a ave e a cabeça ficava paradinha. O corpo mexia e a cabeça fixada num ponto. Então fixe os seus olhos na palavra. Você pode mexer para tudo quanto é lado, pode tentar resolver tudo, mas foca na palavra, porque a palavra vai trazer solução. Sabe, eu lembro muito bem de uma vez, eu estava fazendo uma obra na Barra da Tijuca, num prédio novo, e eu tinha pegado 3 salas enormes para fazer um monte de coisa, nessa ocasião, e eu tinha que fazer um remanejamento, né, de umas tubulações, acho que é sprinkler o nome daquilo, né, de incêndio. Como a gente estava construindo um estúdio de gravação, e eu precisava subir aquilo por conta da altura do pé direito da sala, para que houvesse o acabamento devido. E eu fiz um e-mail, mandei um e-mail para o concierge do condomínio, solicitando que fosse esvaziado aquele sistema, para que pudesse ser aberto, que aquilo é pressurizado, é água, difícil de parar, não tem como parar com a mão, não é uma tubulação comum de água. E eu solicitei, ele falou, tal dia, tal hora, você pode abrir que vai estar vazio. E eu falei com o pessoal, pessoal, você pode cortar e que vai acontecer isso aí. Está vazio porque o cara disse, o pessoal experiente foi lá bater o cara, está cheio. Eu falei, não, está aqui o e-mail, ele respondeu que não está pressurizado. E a equipe que trabalhava naquela, eu acho que é a brigada de incêndio, né? Eles tinham ido almoçar. E eu cismei, não, cara, pode cortar, o cara é engenheiro responsável, ele é o concierge, do condomínio. Era um condomínio top na Barra da Tijuca. E eu falei, bom, se o cara mandou, vamos abrir. É por sua conta e risco. Aí tinha na ponta um plugzinho, né, de ferro, era tubulação de ferro. Quando o camarada tirou, que era meu irmão, né, um deles na época, quando ele tirou o plug, ele não conseguiu segurar. Ele pegou a chave, quando tirou, saiu igual uma bala que fez um buraco no piso. Meu irmão, foi água para tudo quanto é lado. Sabe, dentro da sala, o nível de piso para o corredor é dessa altura assim. Então trabalhava-se com piso elevado naquele prédio. A água encheu rapidamente aquela sala de 150 metros quadrados e começou a sair pelo corredor. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu fiquei desesperado, porque embaixo era o estúdio de uma gravadora internacional aí, e eles tinham computadores daqueles da empresa lá da maçã, né, que não tem nem CPU. É porque não pode falar o nome, né, por isso que eu estou falando assim. Não tem nem CPU, é um telão desse tamanhozão, só com mousezinho e teclado. Eu fiquei procurando igual um doido a CPU daquilo, não sabia que era assim naquela época. E eles tinham 32 máquinas daquela embaixo. 22 delas foram alagadas. Naquela época, cada uma custava uma fortuna, e custa até hoje, né? Eu nem sei quanto custa hoje em dia. Eu não sabia o que fazer. Eu saí daquela sala, entrei numa sala que estava seca, joguei meu joelho no chão e falei, Jesus, eu não sei o que fazer. A água começou a descer pelos corredores, chegou no elevador, desceu pelo posto do elevador, foi parar no térreo, saiu do térreo, foi parar lá embaixo, na parte de carga e descarga. Eu não sabia o que fazer. Falei, pronto, além de perder todo o contrato que eu tenho, eu vou perder tudo que eu tenho, não vou pagar o que tem, só da embaixo eu não consigo pagar, quanto mais o dano no prédio, né? A única coisa que eu fiz é botar meu joelho no chão e falar, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu não tenho o que fazer. Aí quando eu levantei daquele lugar, eu falei, solução vai chegar. E os caras desesperados arrancaram os vasos todos da sala, arrancaram tudo para poder aumentar a vazão da água, e nem assim resolvia, porque os ralos não eram capazes de contornar aquilo. Eu sei que de repente a água parou. Quando a água parou, que eu pude ver o estrago que foi. O engenheiro chegou com água acima do tornozelo, entrou na sala correndo, desesperado, me culpando por ter mandado abrir. Se eu tivesse confiado na palavra dele e não tivesse colocado um e-mail para me resguardar, eu estava frito, porque ele acusou-me de ter feito o serviço sem a permissão dele. Todo o prejuízo seria meu. Eu saí de lá preso, porque só pessoa famosa tinha lojas e salas, aliás, salas naquele condomínio. Eu não vou citar o nome de ninguém, mas só top aí das galáxias, além das empresas que tinham embaixo. Então, quando vieram me acusar, eu mostrei o e-mail. Na época eu trabalhava com notebook dentro da mochila, enorme. Eu abri o notebook e mostrei, está aqui, ó. Não existia, se eu não me engano, naquela época não tinha a facilidade de smartphone, né? Acho que não tinha tanta facilidade assim. Então eu andava com um notebook desse tamanho mesmo dentro da mochila. Aí mostrei lá, enfim, eu fui livre porque eu tive a direção de pegar e mandar um e-mail, porque ele tinha me dado a palavra e eu falei, não, vou me resguardar com o e-mail. Mandei um e-mail.
A sorte foi que eu dobrei o joelho e a água parou e eu tinha 1,5, senão estava frito. Então, gente, diante da dificuldade, você não sabe o que fazer, só o Senhor pode fazer por você. Só Ele vai te guiar. Sabe, tem coisas detalhes da nossa vida que a gente não tem como descobrir, só Deus vai nos guiar. Então, os olhos iluminados que nós temos dentro vai nos mostrar a realidade. Vai te mostrar como fazer e o que fazer. Sabe, não dá para você fazer tudo com a sua cabeça, porque as coisas espirituais não são com a nossa cabeça que se resolvem, são no espírito. Você tem que entender que a oração em outras línguas, a leitura da palavra, a meditação na palavra, o jejum, as práticas espirituais são as armas dadas por Deus para você manter os seus olhos iluminados. Não dá para viver uma vida alheia a todas essas coisas, gente. Precisa ter essas práticas na sua vida. Você tem que ler a Bíblia, tem que meditar na palavra todos os dias, tem que orar ao Senhor, tem que orar em outras línguas, tem que fazer o seu jejum, fazer a sua consagração ao Senhor o tempo todo. Você tem que estar sensível no espírito para entender. Sabe, você não vai ouvir a voz de Deus fazendo tudo da sua maneira, porque os olhos espirituais são iluminados, os seus são limitados. Você não vê do outro lado da parede, mas Deus vê. Você não vê o dia de amanhã, mas Deus vê. E o teu amanhã já está seguro nele, porque ele já está no seu amanhã. Ele está lá amanhã, ele já está no seu amanhã. Quando você acorda, ele já está lá. No final do dia, ele já está lá. Ele já preparou tudo para você. Agora ande nisso. Ande nesse entendimento que a sua posição é estar assentado com ele. Assentado à destra da majestade. A destra da majestade representa no poder de Deus, do lado do poder, na destra forte dele. É ali que você está. Então, quando você abre a sua boca para declarar sobre a sua vida, sobre as circunstâncias, sobre qualquer problema que venha contra você, você está se levantando no poder de Deus e colocando Jesus em ação. Quando você fala, Jesus está dando respaldo para aquilo que você fala. Agora, quando você fala só besteira, meu irmão, não adianta. Você só vai colher besteira. Você só fala errado, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não tenho, eu não sou. Você só fala coisa errada. Nós somos assim, irmãos, nós somos pegos o tempo todo falando besteira contra nós mesmos, ainda que seja de brincadeira. Ainda que seja de brincadeira, a gente fala, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, ai que dor, ai que não sei o quê, e faz não sei o quê, e para mim está ruim, porque agora todo mundo que você conversa está brabo, está difícil, está ruim. Se você deixar, você vai falar a mesma coisa. Está difícil, está brabo, está ruim, pode estar para eles, irmão. Você fica quieto, se você não quer constranger ninguém, fica quieto. Começa a falar dentro de você, para mim está maravilhoso. Pô, rapaz, mas está ruim demais, está ruim. Para mim está maravilhoso, glória a Deus. Não constrange a pessoa. Se ela não tem o entendimento que você tem, não precisa falar para afrontar ninguém. Ou então para ensinar essa pessoa a falar a coisa certa. Sabe, pessoas falam errado o tempo todo. Hoje mesmo levamos uma pessoa para fazer um serviço conosco e o cara só falava, está brabo, está ruim, está brabo, está ruim, está brabo, está ruim o tempo todo. Eu não sabia, eu não via a hora de acabar aquele ir e vir com a gente. Cara, porque você fica pensando em falar uma coisa certa, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou sarado, eu sou curado, e o cara está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Como é que você fica, irmãos? Você quer ficar longe dessas pessoas, mas você tem que estar lidando com elas, você não vai constrangê-las. São de outras religiões, vão entender da maneira delas e vão falar que está ruim. E depois que ficou ruim, nunca mais melhorou, irmão. Que depois que inventaram que está ruim, não tem um para dizer está bom. Até porque a maioria que fala que está ruim está com dinheiro, mas fala que está ruim para tu não pedir alguma coisa. Se eu falar que está bom, ele vai pedir alguma coisa. Como é que está? Pô, está ruim, meu irmão. Depois que inventaram está ruim, nunca mais melhorou. Está sempre ruim. Aí tu vê o cara bem, em vez de falar a coisa certa, né? Não, glória a Deus, irmão. Deus está abençoando, a coisa está andando. Ah, não está como eu quero ainda, mas eu vou chegar lá. Deus está me levando para o caminho. Estou entrando numa nova fase agora. Meu negócio vai crescer, vai avançar. Eu vou ter novos clientes, eu vou aumentar meus clientes. Agora eu vou aumentar meu salário. As coisas vão acontecer. Eu vou vender mais. Eu vou produzir mais, porque eu tenho o Espírito Santo. A criação, o poder da criação está dentro de mim. A habilidade sobrenatural vai vir na minha mente. Eu vou construir um negócio novo. Eu vou criar algo que ninguém nunca criou. Eu vou criar aplicativo que ninguém nunca criou. Eu vou fazer coisas que vão gerar uma renda tremenda. Eu vou fazer como o cara lá que criou aquela moeda Ethereum, né? Eu estava vendo a matéria que o cara criou e virou um bilionário da noite para o dia. O cara criou uma moeda, uma criptomoeda lá chamada, acho que é Ethereum o nome, né? E o cara enriqueceu, é novinho, gente. Essas ideias têm que estar dentro da nossa igreja, irmãos. Os jovens têm que se preparar para isso, para terem ideias de criarem aplicativos multimilionários. Sabe, situações que está aí para criar.
Na verdade, a nossa vida, nós funcionamos como um rádio de verdade. Se levantar a antena, vai captar o sinal. Se você se ligar, irmão, você capta a mensagem. Você vai dizer: ó, amado mestre, captei a vossa mensagem. É assim que funciona, irmãos. É só estar ligado com a antena sintonizada no momento certo. Vai vir a direção para abrir um novo negócio. Vai vir a direção para criar alguma coisa nova, para vender mais, para abrir um cliente novo. Agora tem que estar ligado. Não é só pensando: meu Deus, isso não está muito pouco, meu salário está ruim, eu não ganho nada, está ruim. Vai continuar ruim, irmão. Vai continuar ruim. Então começa a criar essa visão em você. Iluminado os olhos do nosso entendimento. O versículo 18: os olhos do vosso coração, iluminados os olhos do vosso coração, para saber. Os olhos são iluminados para você saber de alguma coisa. Está escrito aqui, versículo 18 do capítulo 1 de Efésios: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Aleluia. Para que os meus olhos são iluminados? Para que eu saiba. É para que eu saiba alguma coisa. Não, se é para que eu saiba, o que ele diz aqui? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então os seus olhos são iluminados para você saber de alguma coisa. Então diz: eu vou saber, porque eu tenho os olhos iluminados. Eu vou ver o que ninguém está vendo. Aleluia, o que ninguém está vendo, irmãos. Você está fazendo a mesma coisa que um monte de gente. Uma hora vem uma ideia para tu fazer algo diferente. E esse diferente vai, te alavancar para o próximo nível. Agora, onde você estiver, não esqueça de mim. Porque o Senhor vai te levar lá. E eu vou junto com você. Nós vamos juntos. Fica de pé em nome de Jesus. Os olhos iluminados para você saber. Então não esqueça dos seus pastores. Quando você entrar no seu reino, você vai entrar, mas você vai lembrar dos irmãos. O pastor Márcio disse aqui uma vez que as portas se abrem, não é para uma pessoa só entrar. Quando as portas se abrem, é para um monte de gente entrar. Porque a porta não é só para um, irmão. A porta é para um monte de gente. Abriu a porta, você vai entrar e vai levar um monte com você. Vem por aqui, que aqui que é o boi, aqui que é legal, aqui que é o certo. Cola comigo que tu está bem, porque tu está na palavra. Agora coloca a coisa errada, irmão, não vai dar certo. Então creia nos seus olhos iluminados esta noite. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro os olhos do coração dos seus filhos, como diz a tua palavra, sendo iluminados mais fortemente essa noite. Eu declaro, Pai, que eles possam ver com os olhos do coração quem eles são no Senhor, quem eles são em Cristo, qual a posição que o Senhor os colocou, qual a posição que o Senhor os colocou como autoridade nessa terra. Que eles possam reconhecer e valorizar a presença que eles carregam, aquilo que está dentro deles, Pai, e que eles possam ver o que ninguém está vendo, que eles possam ouvir, ter ouvidos para ouvir e olhos para ver, que eles possam ver um futuro glorioso que o Senhor tem para eles, que eles possam ver, Pai, algo sendo transformado nas circunstâncias, a mudança na família, nos filhos, nos negócios, nos empregos, com a abertura de portas aonde eles desejam, Pai. Obrigado, Pai, porque nós temos sim visto famílias sendo transformadas nesse lugar. Nós temos visto os homens e mulheres, Senhor, homens e mulheres crescendo no Senhor, crescendo na força do seu poder. Obrigado, Pai, porque em nome de Jesus os nossos olhos são iluminados para nós sabermos alguma coisa. E nós vamos saber, Pai, nós vamos saber cada passo que nós vamos dar, dirigido pelo teu Espírito e pela tua palavra. Cada passo que teus filhos darão nas suas vidas, nos seus ministérios, nos seus empregos, nos seus negócios, avançando, prosperando, crescendo, multiplicando aquilo que o Senhor deu a eles, Pai. Ideias sobrenaturais, coisas chegando para eles da onde eles nem imaginam, soluções que eles pensavam que não tinham, surgindo em suas mentes a partir dos seus espíritos. Obrigado, Pai, por uma igreja forte na área de finanças, mas também forte no Espírito, forte na palavra, forte na santidade, forte na comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque não haverá nenhum necessitado em nosso meio. Todas as nossas necessidades são supridas segundo a sua riqueza em glória. Cada uma delas, Pai, nós declaramos em nome de Jesus prosperidade ao extremo sobre as famílias.
Um mover financeiro como nunca houve nesse lugar. Um mover financeiro como nunca houve na família. Chegando dinheiro de tudo quanto é lugar, Senhor. Oh, aleluia. Eu declaro portas abertas e dinheiro chegando, Senhor. Dinheiro chegando nas famílias. Eu declaro um aumento financeiro nessa igreja. Eu declaro aumento nas famílias. Um aumento financeiro nos empregos, nos negócios, na renda familiar, Pai. Eu declaro casa chegando para pessoas aqui nesse lugar. Casa própria chegando, Senhor. Mesmo aquele que tem imóvel próprio, chegando mais imóveis. Nos lugares melhores, com os melhores móveis, com as melhores roupas. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um dos seus filhos a manifestação dos desejos do Senhor para nós, que é andar em prosperidade ao extremo, Senhor, com sabedoria, guiados pelo Teu Espírito, passo a passo, degrau de glória em degrau de glória, aprendendo o caminho, sendo guiado pelos Teus olhos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos guiados e equilibrados pela Tua palavra. A prosperidade é nossa e nós recebemos ela em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra se cumprindo na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Eu vi um vídeo hoje, para terminar. Eu vi um vídeo hoje de homens que comentam sobre finanças, ele falando que numa faculdade nos Estados Unidos, onde tem a maior concentração do mundo de esportes, e havia ali uma tarefa dada pela direção para todos os alunos. Cada um iria receber $100, para que dentro de 2 horas, eu acho, eles pudessem produzir o máximo de dinheiro que eles pudessem produzir. Aí dividiram em grupos e cada grupo começou a correr, outros compraram refrigerantes diversos e começaram a vender refrigerante e conseguiram em 2 horas dobrar de $100 para $200. E felizes da vida, e voltaram alegres com aquilo. E outro grupo chegou e o que vocês fizeram? Como vocês gastaram os $100? Não, nós não gastamos, está aqui os $100. O que vocês fizeram? Nós sabemos que a faculdade, eu não sei qual é o nome da faculdade, eu não me lembro. Nós sabemos que essa faculdade é a que tem mais esportes no mundo, que desenvolvem mais esportes universitários no mundo. Então nós fizemos o seguinte, ligamos para uma grande marca de material esportivo e dizemos para eles, olha, nos deram 5 minutos para falar para toda a faculdade. Eu quero pedir a você que nos pague $1.000 e venha aqui fazer um merchan da sua marca. Então aquele grupo conseguiu cada um $1.000. O que conseguiu 100 estava feliz. E o que não gastou 100 e conseguiu 1.000, tiveram a ideia de chamar uma grande marca esportiva para vir fazer um merchan de 3 minutos. Não deram nem 5 minutos. E a empresa pagou, porque aquela faculdade é tida como o maior celeiro esportivo do mundo. Então a ideia genial vai surgir para você. A ideia que vai multiplicar aquilo que está. Eles dizem que o segredo nessa história, que foi real, não é você saber contar com os $100, é você estar além dos $100. Então você tem que estar além do seu salário, porque o seu salário não paga o seu sonho, o que você tem não paga os seus sonhos. A palavra te leva a um nível, ao mundo do ilimitado. Deus nos leva ao nível do ilimitado. Aleluia, só a palavra pode nos conduzir. Então eu declaro ideias surgindo sobrenaturalmente nas nossas vidas, para multiplicar renda onde não existe renda, sem usar o que você tem, sem considerar o que você possui, mas ideias vão surgir e você vai conseguir multiplicar a sua ideia em recursos financeiros, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus, pastor Luciano. Amém. Tem alguém nos visitando nessa noite, primeira vez? Se você está aqui pela primeira vez, faça assim um sinalzinho aí com a mão. Todos já vieram aqui, todos são da casa. Amém. Normalmente na quinta-feira a gente não faz oração para aniversariante e tal, mas eu estou sentado ali e estou assim borbulhando por dentro, com vontade de chamar Maria aqui na frente, rapaz. Vem, Maria, vem cá, Maria. Andréa, vem cá, Andréa. Nós vamos fazer uma representação aqui de uma coisa. Fica aqui, Maria, no meio, entre eu e ela. Fica aqui. André, pega no lado da mão de Maria, eu pego na outra. Isso aqui, amados, é a representação do carinho de 2 pais de família. E eu acredito que vocês são representados nisso também. Porque eu tenho 2 filhos homens. Eu gostaria de ter uma filha como Maria. Desculpa aí, tá, Cláudia? Não estou. Meus filhos, um casado e outro já tem namorada, nada disso.
Seria bom também. Mas eu creio que, eu nem conversei nada com a Andréa, eu creio que a Andréa também pensa a respeito. Maria é uma menina que ela não é muito de falar, é sorridente e tal. A gente vê ela por aí, ali no teclado, no departamento infantil, trabalhando nas áreas da igreja, sempre envolvida. E ela não precisa dizer nada, não precisa falar coisa nenhuma. Maria, só com o sorriso dela, ela cativa a gente, tá? E Maria é um exemplo para os jovens, amém? E Maria, eu queria dizer para você que existem portas abertas na tua vida, tá? Que o teu caminho, ele é florido. Se você continuar da maneira como você está, eu creio que você vai chegar em lugares que você nunca imaginou. Existe um carinho, existe uma bondade, eu creio que essas palavras minhas é um reflexo de toda a igreja, representa também a igreja com relação a você, amém? Enquanto existem jovens pelo mundo dando problema, Maria é solução de problema. Maria é uma solução de problemas, amém? E eu queria que a André orasse por ela. O que o Luciano falou aqui da Maria, né? É tudo confirmado. E quando eu estava ali, sentado, eu estava todo um momento olhando para trás. Porque eu disse, eu preciso abraçar a Maria e falar para ela. Porque aqui, amados, se encontrou uma missionária. Vocês vão ouvir falar da Maria, que é missionária Maria. Amém? E quando eu estava ali sentada, eu vi a Maria, ela ministrando para jovem. Tem uma nação esperando Maria. Ela sabe disso. Ela já tinha falado com o Senhor, eu creio. E tem uma nação no coração dela. E Cláudio e Nega vai ter que se preparar, porque os pés dela vai ser igual ao de uma coça. Tá? Ela vai dar saltos altos, amém? Porque eu via ela ministrando para jovem, ela libertando jovem de prostituição, de vícios. Amém, Maria? Eu vi. E assim, isso me alegra. Me alegra porque eu sei que você vai correr seu chamado. Pai, eu te dou graça, Senhor, pela vida da Maria, Senhor, por essa unção sobrenatural na vida dela. Pai, eu creio, Pai, que bênção sobrenatural, Pai. Eu creio o Senhor capacitando ela, porque o Senhor capacita o chamado ao qual o Senhor chamou, Pai. E eu já posso ver Maria, Pai, avançando, crescendo, Senhor. Pai, o Senhor tem colocado, Pai, uma nação no coração dela, um lugar. E eu creio, Pai. Eu creio os olhos espirituais dela sendo abertos, Senhor. Os olhos do coração dela sendo abertos para ela entender o chamado dela. Ela entender, Pai, e te obedecer, Pai. Porque está chegando o tempo, Senhor. Pai, eu sei que está chegando, Pai, o tempo onde ela vai avançar, onde ela vai correr, Senhor. Aleluia. E a gente vai conhecer, Senhor, a missionária Maria, Pai. Assim que ela será chamada, Pai. Pai, eu creio, Pai, uma unção de ensino, Senhor, sobre a vida da Maria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque assim como o Luciano falou, Pai, que as portas estão abertas, Senhor. Portas, Senhor, de bênção, Pai. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós podemos crer, Senhor, aleluia, Pai, porque os lábios dela, Pai, eu creio, Pai, a língua dela, como habilidoso escritor, Pai, na hora certa, Pai, ela vai saber o que falar, Pai, eu creio, Pai, um som de cura, Pai, onde ela colocar as mãos, Pai, eu creio, pessoas sendo curadas, jovens sendo curados, Pai, aleluia, curado de depressão, de opressão, Pai, eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai, que há uma unção sobre cura na vida da Maria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, porque o que ela precisa para chegar onde o Senhor já preparou ela, Pai, Pai, eu creio que já chegou, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, toda a tua provisão na vida da Maria, em nome de Jesus, assim será, amados. Bate palma para Maria, porque ela merece, ela é digna. Amém, amado? Você pode dar um abraço na Maria, pode ofertar na vida dela. Amém? Você pode ficar de pé. Vamos encerrar. Aleluia. Pai, nós te damos graça, te louvamos por essa noite. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que nós fomos preenchidos nessa noite, Pai.
Obrigado pela tua palavra, Senhor, que não volta vazia e encontra nós lugar onde pode prosperar a 100 por 1, Pai. Porque o nosso coração está aberto para aquilo que você tem para a nossa vida, Pai. Nós iremos agora para casa guardados pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Que nós sejamos filhos obedientes à tua palavra, Pai. Que sejamos referência onde quer que nós estejamos, Pai. Nós queremos te agradecer por essa noite, Pai, e vamos ter um final de semana ricamente abençoado, Pai, cheio de surpresas do céu para a nossa vida, Pai. E assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.